Olá, boa noite a todos, todas e todes. Tá funcionando? Tá. Ah, tá. Queria agradecer, né, a presença de vocês depois de tanto tempo, né, discutindo e conversando e aprendendo e ensinando. É muito bom, né, estar aqui para falar do nosso trabalho, nossa pesquisa, das nossas ideias e maluquices. O texto que a gente, quer dizer, a proposta de apresentação nós vamos falar um pouco sobre um trabalho de pesquisa, mas que também é trabalho, que também é pesquisa, e que tem como fundamento o afeto de nós três, né? E é isso que eu acho muito interessante de apresentar também para vocês, que nos conhecemos e tem um projeto... né? Que é esse projeto de pesquisa. Eu sou Helenise, da Universidade Estadual de Feira de Santana, lá na Bahia. E aí esse projeto, né, tem um financiamento, inclusive, da universidade, ele acontece e, a partir do acontecimento desse projeto, ele tem essa possibilidade de expansões. Ele trabalha com, no caso, né, eu estou trabalhando com a Amanda e Shaula, na relação de uma tentativa de conversar e experimentar a produção de artefatos. E essa relação dos artefatos é nessa experimentação, nem fato, nem arte, nem fato, mas um artefato que maquina e que provoca questões de tensão com os estudantes e as estudantes, né? E é uma vontade que eu tenho já há um tempo e que agora está quase acontecendo, que seria a produção desses artefatos em um espaço de coletivo, minha sala de aula, por exemplo. E aí essas produções circulam e vêm para cá, vão para lá e daí voltam para questionar também essa relação de autoria, né? Muitas vezes, quando a gente fala de arte, educação e licenciaturas de uma forma geral, porque nós trabalhamos em departamentos diferentes, né, nas nossas respectivas universidades, há uma vontade de contextualizar demais a relação da criação, a relação com a invenção e o aprendizado ser outra coisa. E nós estamos, então, na tentativa de apostar nessa relação mais intrínseca e experimental, criação, aprendizado e mundo-vida, né? Sim, por favor. Não, mas pode pular essas duas mesmo. Pular? Por favor. E aí, a ideia de apresentar, né, para vocês é muito focado nessas relações dos gestos, das invenções, do humano e inumano ao atravessar e atravessar, no sentido dos versos, um tempo. Que tempo é este? Né? Que gesto, tempo, isso vai sendo movimentado em uma disciplina que, a disciplina que eu ministro, no primeiro semestre da biologia, chama-se Teorias da Educação, sendo que eu não sei direito o que é teoria, né? Então, a relação, quando os estudantes e as estudantes entram, efetivar é uma palavra péssima, mas começar a perturbar a mente com relação ao que seja teorias, porque isso também vai perturbar o que é educação ou o que não é educação, né? Dá uma turma de graduação em biologia no primeiro semestre. Então, a escolha que eu fiz para o desenvolvimento também desse trabalho foi iniciar a não mais falar o que é teoria, mas o que provavelmente não seja, né? Não o que é, mas provavelmente o que não seja, a partir da descolonização e de uma descolonização que perpasse pelas questões da africanidade, da diáspora e pelas questões dos povos originários. Próximo. Não, próximo. Aí. E aí, então, foi que a nossa ideia, né, depois das conversas online,
e cada uma num movimento de tempo cronológico, né? Porque a nossa questão foi falar um pouco do tempo e descobrimos que cada tempo do semestre estava em um, né? Então foi bem divertido e um pouco angustiante, porque, né, a gente já tinha escrito, já tinha essa ideia de trazer para vocês essas relações todas. Vou apresentar também que os estudantes e as estudantes da UERJ estão em greve, num movimento extremamente legítimo, e uma das pautas que a universidade e o governo do estado da Bahia abra vagas para professores e professoras, né? Então, é importante a gente deixar isso registrado, uma força muito potente, né, nos movimentos políticos dos estudantes e das estudantes. E aí, então, a ideia que foi aparecendo e foi sendo inventada e gestada foi a partir dessas discussões e tendo esse pano de fundo, e que também que é uma trama de fundo, né, de superfície, que foi um texto da Ailton Krenak, um capítulo, né, um capítulo de um livro, Cidade e Cosmofobia, Terra da Terra, que é do Nego Bispo, um guia provisório, História de Amor e Fúria, que é uma animação. Aí, especialmente quando a gente começou a falar sobre o tempo, um texto do Daniel Munduruku, e eu não sei se vocês conhecem, mas é uma série, não sei se é série, uma coleção de episódios da Netflix chamado Love, Death and Robots, e que eu gosto demais, né? Não é propaganda, mas eu deixo indicações aqui, né? E com essas questões, a gente precisa começar a falar, pelo menos, né? Eu tento falar assim, olha, é algo muito aleatório, é muito maluco, entrem nisso, não tem certo, não tem errado, nós estamos inventando e vocês vão, né? Isso vai sendo algo desconstruído também de uma relação de universidade, de conceitos. Por que essa louca está mostrando isso? Onde entra a biologia nisso? O que é teoria da educação? Cadê a educação? Cadê as teorias? Cadê? E aí, né? E conversando, daí um estudante da noite, porque esse do diurno, fala assim, lá eles chamam de PRO. A aleatoriedade é um privilégio que a senhora tem nos fornecido nas suas aulas. Eu falei, uau, porque cada vez que você traz coisas aleatórias, as coisas ficam cada vez mais interessantes, né? Então eu achei muito, muito legal para trazer para vocês essa aleatoriedade, né? Porque essa turma também estou trabalhando, mas não deu tempo de desenvolver tudo para dentro. E aí, no meio disso tudo, a gente vai fazendo mini atividades para colocar no Classroom, porque precisa ter atividade, precisa ter nota, precisa, né? Mas eu falo, olha, eu discordo de várias coisas, mas nós precisamos de um número para constar lá na nossa planilha de aulas, né? E aí eles vão se acostumando, elas vão se acostumando, porque não tem certo, não tem errado. Então, no meio disso tudo, a gente saiu para o campus da UFES para fotografar camadas de tempo. A partir das camadas de tempo, que tempo foram esses? Quem estava por aqui? Que árvores estavam? Que conhecimentos estavam? Que pessoas trabalhavam? Né? Então, a gente foi falando sobre isso. Eles saíram para fotografar. Foi a primeira parte da atividade. Quer dizer, outras atividades vieram sendo conectadas e às vezes desconectadas. Essas imagens todas foram para um arquivo que foram disponibilizados e cada dupla pegou a imagem que mais teve uma sensação de interesse para que fizesse essa relação aqui, né? Compor histórias em quadrinhos, sonoras ou não, de autoria desse personagem. Eu propus que tivesse um personagem, alguém que contasse a história, para tentar sair dessa relação de alteridade humana como única possibilidade de contação de uma história de um lugar, né? E o endereçamento dessa história seria para um futuro que não estivesse à venda, né? E aí recebi diversas histórias em quadrinhos das mais variadas matizes, né? E aí eu trouxe algumas aqui para apresentar para vocês. É possível apagar a luz para a gente...
janela, né? Foram muitos momentos bons, ruins também. Incrível como essa janela fez parte da nossa história. Ela nunca mudou, mas o que dentro e fora dela mudou tanto foram árvores grandes e bonitas, muitas delas, mas brincávamos ao som e cheiro das árvores do lado de fora. Muitas foram tiradas e as que sobraram lutam para sobreviver. E aqui, né, é uma das imagens da universidade. A próxima. Estou aqui há bastante tempo, sempre observando esses seres que aparecem e desaparecem. Seres. Serei assim no futuro. Obrigada. Não entendo por que tanta dedicação para algo que é bastante incerto. O que torna essas criaturas tão interessantes são suas histórias e vivências tão únicas e diferentes. Deveriam valorizar o agora. Onde será que estão agora? Quais foram os futuros deles? Será esse o futuro? E essa também é uma imagem da universidade. Na imagem 2, como o texto retrata sobre o tempo, a seta indica para ir adiante, em um futuro inesperado, mas que precisamos passar pela seta para descobrir o futuro que nos espera, o futuro que iremos construir com base nos passos. Fuga de preconceitos e invisibilidades. Esse é o caminho de um início sem fim. Aqui vamos viver todas as coisas que esperançamos um dia. Siga em frente, vamos encontrar nossa liberdade. Olhem, de longe, vemos uma árvore seca e esquecida, uma árvore sem frutos que deixou de ser observada e abrilhantada. Mas não é bem assim. Essa árvore conta uma história de muitas lutas e amor. Aqui começou a evolução e revolução de uma sociedade marcada por preconceitos. Não muito distante, vemos um local que abraça muito conhecimento histórico, social, de conhecimento, amores e lutas. Nesse lugar, não se sabe o que mais é deslumbrante. Será a planta que esverdeia a paisagem? Não. O encanto das vivências retratadas sem ternura numa simples imagem. Só queria que subisse um pouquinho, porque é importante quem conta a história. Jamais se esqueça das diferentes raças, cores, crenças, religiões, dores, alegrias e todas as coisas que o mundo deveria abraçar, em vez de julgar. E a autora é a Clarice, fugindo dos preconceitos da sociedade, uma mulher preta, ela escreve, né? De 1992. Então, aqui a personagem é a Clarice. Aqui eu vou deixar para depois, é uma outra história em quadrinho que eu, né, também escolhi, mas é para vocês terem, né, uma ideia. Quando a gente ia fazer a troca para continuar o trabalho, os alunos e as alunas deflagraram a greve. Então, eu quis trazer para vocês essa primeira etapa da produção das histórias em quadrinhos da pessoa de... Acabou. A gente pode sentar ali? Pode sentar. Tá. A gente talvez pudesse explicar que nós trabalhamos só, né? Eu acho que... Uma vez escrita conjuntamente. Exato, e tem um tempo limitado, né? Então, acho que assim, não sei se vai dar tempo de a gente ficar apresentando nesse nível de detalhes, porque é um tempo, né, curto, mas assim, a proposta, né, do projeto é que a gente troque, entende? Nós três estamos desenvolvendo artefatos, criando artefatos em sala de aula a partir de diferentes dispositivos e provocações, materiais. Por exemplo, eu estou trabalhando com antropoceno, educação ambiental, bem diferente, e a Amanda trabalhando com cinema, mas a ideia é que a gente troque. Só que não deu tempo, né? A gente está no processo, a gente está nesse movimento. Então, assim, a gente, quando escreveu, a gente achava que a gente ia já ter tido tempo de fazer essa troca e ver o que acontecia a partir das trocas, né, dos materiais produzidos.
Mas... Já fala. Já falam? Fala, sua. Então, deixa eu só falar uma coisa. Eu quero pedir licença e desculpas por preparar o set lá no CTO. Tá bom. Eu estou pedindo desculpa para todas as mesas porque eu queria só ficar aqui assistindo. Né? Vai sem culpa. Vai. Não pode deixar, a culpa é minha, eu levanto o meu. Vai sem culpa, vai na paz. Já boa mesa, filho. Então vai ter assim um outro momento, né, que a gente vai bagunçar mais ainda do que já está bagunçado para eles as coisas. Só que tudo isso tem que acontecer em um semestre letivo, porque essa é a brincadeira nossa, né? Eu falo, você tá. Então assim é o Cartografias. Eu não botei nenhum texto, na verdade, né? Eu dei esse título, Cartografias Afetivas com Seres Outros que Humanos, Evocar Futuros Espiralares e Mundos Plurais, porque eu estou numa disciplina de educação ambiental e a gente assim, nem vou contextualizar nada das problemáticas da educação ambiental e dessa coisa do futuro, da resolução dos problemas, mas a gente tem trabalhado com essa ideia, né, essas discussões sobre antropoceno, sobre tempo, né? Essa ideia do antropoceno traz uma discussão sobre tempo e que é esse tempo, né, que vai para frente, né? E aí eu tô querendo também ao mesmo tempo fazer essas bagunças com eles. E aí eu trabalhei com eles 2 textos para esse trabalho. Um é um capítulo do Krenak desse livro Futuro Ancestral chamado Cartografias para Depois do Fim. E outro texto é um capítulo do Ítalo Calvino desse livro As Cosmicômicas chamado A Espiral. Que é uma história de um molusco, né, que através do tempo, que ele vai se modificando e vai vendo o mundo e vai enfim, um texto muito bacana para trabalhar essa ideia de uma perspectiva outra que humana, que é um pouco isso que eu estou tentando fazer com eles, assim, porque a educação ambiental, o ambientalismo é totalmente de uma perspectiva antropocêntrica também. Que futuro que a gente pensa? É o futuro, né, da gente, sei lá, que vai ter... Enfim, então a ideia é deslocar um pouco esse humano, né, esse olhar nosso para promover outras questões. Imaginações também. Então, eu tenho trabalhado muito com a ideia de fabulação especulativa, com a dona Haraway, mas assim, não com eles, né, porque com eles assim, também tem uma outra possibilidade da gente estar se aprofundando, mas é muito inspirado nessa ideia da especulação. E aí, nesse texto do Cartografias para Depois do Fim, o Krenak vai falar sobre, fala um monte de coisa muito interessante, mas ele fala sobre os Machacali que foram ocupar um território assim, né, que estava devastado, e eles olharam para trás e aí eles remontaram quem habitava ali, todos os outros humanos que estavam ali, os rios, enfim, todos os organismos minúsculos ou grandes, exercitando esse olhar especulativo, né, sobre o passado. E aí eu pensei em trabalhar com eles uma ideia de especulação mais para o futuro, né? Buscando então, vou falar bem simples. Eu pedi para eles escolhessem um ser outro que humano, né? Que eles quisessem ser, que pudesse ter habitado, que eu já tivesse, enfim, que vivesse aqui ou que imaginativamente vivesse. E aí cada um escolheu e desenhou um ser outro que humano. E a proposta é que a partir da perspectiva desse ser, eles especulassem o futuro, né? Então, e o futuro para uma borboleta pode ser amanhã, o futuro, enfim, como é que a borboleta imagina o futuro, né? Então, claro que não tem como se livrar do antropocentrismo, mas a ideia é exercitar essas outras imaginações. Então, a proposta foi essa. A partir dessas provocações apresentadas, a ideia é que vocês exercitem outros pontos de vista de futuro, um futuro espiralar, né, que é essa ideia do futuro ancestral, futuro que começo, meio, começo, né, um futuro que não é simplesmente progressivo. E, enfim, teria um monte de teorização para fazer disso, mas é um trabalho que eu fiz em sala de aula, também é importante dizer. E aí a ideia é tentar entrar na perspectiva desse ser e abandonar um pouco o nosso olhar, né, e pensar nesse futuro. O que é um futuro para uma borboleta? O que é um futuro para uma microalga? Se uma microalga imaginasse o futuro, como ele seria? Que relações ela iria priorizar? Que encontros entre espécies iriam acontecer? Quais seriam as cores, o cheiro, as texturas? E também o futuro, não precisa ser o futuro dessa borboleta, pode ser o futuro de várias descendências da borboleta. São biólogos, enfim, a ideia era que eles tentassem exercitar
né, futuros biólogos, né, esse olhar da borboleta, o olhar do plâncton, do iceberg, de Mariana, eles fizeram vários personagens diferentes. E fazer uma composição visual desse futuro, não escrita, né, porque a princípio eu queria trabalhar com uma imagem. Esse daí é um besouro, né? É um besouro, seria o futuro para um besouro. E esse daqui é o quero-quero, que chamava Samsara, ele botou umas coisas assim, meio indianas. Essa pensou em Mariana, né? Na cidade de Mariana, nas possibilidades de futuro. Esse é uma microalga, acho que é uma microalga. Pode passar. Esse é o líquen. Esse é o cogumelo. O futuro do cogumelo está numa árvore cheia, ele falou, uma árvore cheia de cogumelos. O rio. Enfim, tem muitos detalhes, muitas coisas que não vai dar para entrar. Aí essa daqui é a árvore, né? Que ela criou uma história um pouco maior. Pode passar. Enfim, acaba que muitos entram nessa narrativa ambientalista mais clichê, vários que eu não selecionei também, essa coisa. Eu pensei, poxa, mas será que, pensando como uma árvore, ela vai pensar que o futuro dela é esse, né? Eu vou discutir com eles um pouco essas questões, para a gente pensar mais, escrever com essas proposições. Mas, enfim, a minha foi essa ideia. Bom, boa tarde a todos e todas. A gente, como o Nise apresentou, vem trabalhando com turmas que são de cursos diferentes. Então, nesse momento, eu sou professora da Federal do Tocantins, mas estou em colaboração técnica com a UF, em Niterói. E aqui eu estou atuando direto no curso de cinema, bacharel e licenciatura. E aí nós tivemos como artefato a produção de videocartas. Nosso dispositivo foi escrever videocartas com um recorte específico a partir do conceito do Barthes de biografema. Então, o Barthes, ele impulsiona a criação de uma delicadeza da vida, de um pequeno detalhe, de algo que é tão pequenininho e que no cinema você não sabe mais se faz parte da bio, do sujeito, ou se é um biografema, já uma invenção em cima do detalhe que se torna pulsante, potente e dá a ver coisas que nós não nos prendemos numa linearidade de fato histórico do sujeito pela biografia. Então, no cinema, nós produzimos videocartas, e a questão do tempo presente foi uma escolha muito consciente, porque lendo o Munduruku, lendo várias referências, nós vemos que nossa forma de lidar com o tempo é um tempo muito diferente, distinto dos povos originários, e para nós interessava comunicar algo que partisse da nossa bio, de um possível passado, mas para comunicar com o presente nesse momento. Então, a nossa ideia, embora nós estejamos com 3 disciplinas e cursos e áreas diferentes, trocando esse material, é que esse projeto das videocartas ganhe o mundo, né? Que ele circule. Então, se você chegar a ver um curta desse, você pode responder ao menino, a menina que produziu, né? A ideia é que isso continue ecoando e que sirva também como uma aposta educativa, uma aposta pedagógica para estudantes, professores das redes públicas e privadas de ensino, para que pensem o tempo a partir da sua própria biografia e biografemático, né? Nesse sentido, essas cartas estão sendo enviadas ao mundo. Nesse momento, na disciplina, nós estamos fazendo uma mostra interna, então os curtas são apresentados, debatidos, e aí a gente cita as referências, de onde que são mais de 30 curtas que foram produzidos, e o nosso dispositivo era que eles tivessem, no máximo, 5 minutos. Então, a gente trabalhou com um recorte temporal, um recorte conceitual, e a criação partiu desde fotofilme, fotodocumentário, cinema experimental. Então, a gente tem várias múltiplas linguagens que atravessam a composição dos curtas. Inclusive, esse curta, por exemplo, já foi para uma mostra agora
entre arte, política e cinema. Então, é um trabalho que nasce do projeto que Nise apresenta, mas que hoje ele ganha muitas outras vertentes, muitas outras possibilidades de público e diálogo. E o que passa aí? O que interessa para nós? É a primeira palavra que a Nise apresentou, o gesto de vida, o gesto do sujeito, o gesto da história, o gesto na narrativa. E, claro, cada um, dentro das suas leituras e possibilidades e bagagem, vai trazendo aí a forma de compor esse videocarta, né? O videocarta, para nós, foi uma escolha de método, que o Coutinho já usou também, que o Carl Guimarães usa também. Então, vários contemporâneos fazem cinema biografemático e nós nos inspiramos nessas produções para, então, nos exercitarmos. Pode ir só passando para o pessoal conhecer. A minha ideia, clicando em cada janela dessas, vocês têm acesso ao curta. Todos eles estão gratuitamente disponibilizados. E a ideia é que a gente possa dar esse material aí a conhecer como uma aposta educativa, pedagógica e sigamos trocando. Seria isso. Obrigada. Oi, boa tarde, gente. Agradeço a oportunidade de estar aqui, tão distantes de Deleuze e Guattari. Eu escrevi, na verdade, esse trabalho em 2021, durante a pandemia, a partir de uma disciplina, principalmente provocada por essa disciplina, mas também provocada por uma exposição que eu fui na Pinacoteca em 2021, que era uma exposição de 100 anos da Lygia Clark. E aí, bom... eu vou ler para não me estender muito mais no tempo, mas era uma exposição de cenas da Lygia Clark, e aí tinha esses materiais que a Lygia Clark costumava utilizar, os elásticos, nos diálogos que ela utilizava, nas proposições. E aí eu meio que, apesar de ser pandemia, esperava que, chegando lá na exposição, eu fosse encontrar as experiências, assim, né? Poder estar em contato com as experiências, tal como ela costumava propor, que era, por exemplo... o caminhando, né, entrar em contato com o papel e a tesoura e os elásticos e me colocar em disposição com alguém. E o que eu encontrei, na verdade, lá foram os materiais usados, tipo uns elásticos velhos, uma cola pit seca, umas tesouras de plástico e tudo em redoma de vidro, não era possível tocar. E foi, na verdade, bem frustrante, porque... a forma que eu entendia, a forma que eu interpretava, não só eu, as obras da Lygia Clark, as proposições, eram justamente sobre a imersão e a criação da experiência em conjunto, e uma certa resistência justamente a essa apropriação por parte de museus e colecionadores. Então, encontrar esses materiais lá e ver que as pessoas deram um jeito de transformar numa espécie de produto, um saco de cebola velho, foi tipo, bem impressionante para mim. E aí, na época, fazendo essa disciplina, eu resolvi trazer essa experiência para dialogar com Deleuze e Guattari, e é isso que eu vou apresentar hoje. Bom, é certo que, dentre o vasto campo transdisciplinar das artes, existem expressões artísticas que visam a insubordinação ao sistema capitalista e seus braços, mas, diante da tendência fagocitadora do capitalismo, que desterritorializa tudo, para, então, reterritorializar novamente, fazendo com que estes objetos, sujeitos e processos, agora cooptados, operem ao favor de sua perpetuação, tornou-se impossível avaliar o campo das artes hoje sem falarmos de seu respectivo mercado. Lygia Clark, por exemplo, foi uma artista que adotava em suas proposições artísticas a predileção pela criação de objetos não colecionáveis, obras, experimentos que só possuíam sentido à medida em que os participantes de suas proposições interagiam com as peças disponíveis e mergulhavam nas vivências sugeridas por Clark. Bom,
A apropriação desses materiais por parte de instituições ligadas ao mercado das artes ilustra o caráter perverso da lógica neoliberal que desvia objetos de seus devidos cursos para então servir como superfície de registro e reprodução da axiomática capitalista. Para isso, é necessário produzir um discurso que torne justificável e naturalize a apropriação desses objetos. Dessa forma, falar do conceito do que é arte e, consequentemente, do que não é arte, é levar em consideração quem atualmente dita nossos parâmetros estéticos e a derradeira especulação sobre eles. Em seu texto Colecionar no Início do Século XXI, Roberto de Magalhães Veiga analisa os diversos significados que um objeto pode assumir partindo da relação entre obras de arte e o mercado que se constitui ao redor delas. De patrimônio cultural a artefato histórico, passando por troféus para colecionadores de arte, etc., o mesmo objeto pode ser revestido de diferentes sentidos dependendo de seu contexto político e seu período histórico. A esse fenômeno, Magalhães Veiga denomina polissemia dos signos, conceito central para o desenvolvimento de sua análise que encontra no cenário dos leilões e feiras de arte uma arena privilegiada para ser observado. Para o autor, os atores sociais envolvidos na compra e venda de obras em leilões e feiras de arte são os responsáveis por definir identidades, disputas político-ideológicas, trânsitos econômicos e conferir status a determinados agentes. Magalhães Veiga nos convida a entender o processo anteriormente descrito sob a perspectiva do objeto. São as coisas, elas mesmas, seus usos e trajetórias, que nos oferecem uma interpretação possível das relações humanas. Se, por um lado, podemos dizer que são os humanos que atribuem significado a um objeto, codificando a coisa, por outro, é permitido dizer que é a coisa em movimento, ou, como ele diz, thing in motion, que nos diz sobre o humano e seus contratos sociais. Ele nos explica que perceber o potencial que os objetos têm para entrarem e saírem de determinadas categorias é relacionarmos a biografia cultural de bens específicos com a história social de uma classe ou tipo de coisa. Por conseguinte, deve-se examinar a trajetória total de um artefato da sua produção ao consumo, passando pela troca, distribuição, o que também implica ter em mente divergências de valoração, disputas, etc., numa circulação que pode implicar no cruzar fronteiras culturais / sistema de signos. Da mesma forma que no exemplo que mencionamos anteriormente a respeito de Lydia Clark, o elástico utilizado em Diálogo de Mãos pode ser considerado apenas um elástico velho, mas ele também pode passar a ser um item de colecionador, à medida que participou das primeiras performances idealizadas por Clark. É importante notar de que forma a descodificação dos fluxos não se restringe ao campo das artes, mas está disseminada em todos os processos permeados pelo capitalismo. Apesar dos leilões e feiras de arte serem um espaço exemplar para observarmos a polissemia dos signos descrita por Magalhães Veiga, tal fenômeno não se restringe a essa arena. Deleuze e Guattari analisaram em seu livro Anti-Édipo o que Magalhães Veiga denomina polissemia dos signos como uma operação de codificação e descodificação dos objetos e seus fluxos realizada pelo sistema capitalista, nos mais diversos processos e espaços, de forma generalizada. Os autores demonstram de que maneira essa destruição de um código fixado em prol de uma circulação livre de sentidos é parte fundamental da axiomática capitalista. A civilização se define pela descodificação e pela desterritorialização dos fluxos na produção capitalista. Todos os processos são bons para assegurar essa descodificação universal. A história monetária recente, o papel do dólar, os capitais migrantes a curto prazo, a flutuação das moedas, os novos meios de financiamento e de crédito, os direitos especiais de saque, a nova forma das crises e das especulações, tudo isso baliza o caminho dos fluxos descodificados. Nossas sociedades apresentam um vivo gosto por todos os códigos estrangeiros ou exóticos, mas é um gosto destrutivo e mortuário. Sem dúvida, descodificar quer dizer compreender um código e traduzi-lo. Porém, mais do que isso, é destruí-lo enquanto código, atribuir-lhe uma função arcaica, folclórica ou residual. Entretanto, seria um grande erro identificar os fluxos capitalistas e os fluxos esquizofrênicos sob o tema geral de uma descodificação dos fluxos de desejo. Certamente há uma grande afinidade entre eles. O capitalismo faz passar em toda parte fluxos esquisos que animam nossas artes e nossas ciências, assim como coagula na produção dos nossos doentes, os esquizofrênicos. É que o capitalismo, como vimos, é efetivamente o limite de toda a sociedade, uma vez que opera a descodificação dos fluxos que as outras formações sociais codificam e sobrecodificam.
falar, essa citação é enorme, credo. No atual sistema capitalista, neoliberal e globalitário, todos os códigos e processos são reduzidos ao imperativo de produção de capital ou produção de consumo, etc., que tornam-se um fim em si mesmo. Não se trata de chegar a um ponto de inflexão na produção ou no consumo, onde não seria necessário acrescentar ou produzir mais nada, mas de sempre caminhar em direção a este fim sem nunca alcançá-lo, uma vez que é próprio da lógica capitalista estender seus limites e borrar suas fronteiras, fazendo com que nunca haja nada fora delas que não possa ser cooptado. O mercado das artes é um excelente sintoma para avaliarmos a patologia em questão. Um pequeno grupo, privilegiado pelo sistema capitalista, é diretamente interessado em sua manutenção, mas não é o único responsável pela perpetuação de seu funcionamento, pois o mundo, como conhecemos, e suas relações forjam nossa subjetividade, ao mesmo tempo em que é o modo de subjetivação que nele se produz que lhe confere consistência existencial, sem a qual ele não se sustentaria. Podemos observar uma relação tautológica, onde velhas formas de navegar no mundo nos servem como mapas e seguimos reproduzindo suas cartografias repetidas vezes, subscrevendo a seus arcaísmos. Trata-se justamente de um delírio exclusivo e excludente sustentado de forma coletiva. Para Magalhães Veiga, por sua vez, consumir é receber e emitir mensagens. Nos atentamos, portanto, ao sentido atribuído à demanda nesse circuito, uma vez que essa demanda não parte de uma necessidade natural dos consumidores ou desejos espontâneos, mas trata-se aqui de uma variedade de práticas que constroem classificações sociais e parâmetros estéticos que influenciam indivíduos a buscarem consumir determinados objetos. Dessa forma, podemos notar um circuito de fluxos de signos, no qual um grupo específico edifica a estrutura social e política, onde outro determinado grupo, os de consumidores, esforça-se para se afirmar como pertencente a essa estrutura através do seu poder aquisitivo, sinalizando aos excluídos desse circuito o prestígio que gozam entre esses pares, vendedores e consumidores de alto nível, e garantindo seu status de elite social. Bom, você já conhece Deleuze e Guattari, né, minha família? Eu vou pular as citações enormes deles, tá garantido, viu? Estou aqui no evento, falei deles. Vou pular porque é muito longo. Bom, o ato de arrematar ou conquistar peças em leilões configura uma atividade onde a única função é reproduzir um valor que se valoriza, reafirmando o caráter tautológico descrito anteriormente no sistema capitalista como um todo, mas agora observado sob o microcosmo do mundo das artes. O fato é que o mercado das artes se tornou altamente rentável também devido à sua liquidez e probabilidade de que seus investimentos gerem ainda maior lucro no futuro. Eu desisti de falar da China também, não ia dar tempo. Comprar obras em leilões e feiras de arte não se tornou apenas um ótimo negócio para amantes da arte, mas para investidores e especuladores no geral. E é nesse contexto que as coisas em movimento, né, as things in motion, reforçam o argumento de que no universo de excelência e exclusão feito das artes, o leilão e a feira de arte, numa lógica contrária das habituais operações comerciais, instituem uma comunidade concreta de trocas entre pares privilegiados, que assim se definem pela disputa agonística de um oceano restrito de signos, uma casta superior que se separa de todas as outras, não apenas pelo seu poder de compra, mas pelo ato coletivo, suntuário de produção e troca de signos de valor. Vimos como o capitalismo descodifica para então fazer um código passar aos seus próprios termos. Surge dessa inversão de valores, ou dessa transvaloração de valores, uma nova compreensão dos signos que previamente utilizados por outras organizações sociais, que não as marcadas pela lógica capitalista. Junto com os novos signos de valor, surge também uma nova compreensão dos signos de poder. Aplicando essa análise ao exemplo do mercado das artes, é notável a forma como esses signos reforçam uma postura cismasculina de conquista e ocupação de território, à medida em que esses signos são encarnados em objetos de luxo, arrematados por valores estratosféricos, que impressionam até mesmo conhecedores e antigos frequentadores de feiras e leilões. Bom, aqui eu peguei algumas notícias de 2021, em que dá para ver que mesmo durante o período da pandemia, alguns valores e algumas obras, por como é que elas foram arrematadas. Então, vamos lá. Um século após a finalização da obra, a pintura no crochê foi arrematada por 157 milhões de dólares em um leilão que durou menos de 3 minutos. Tipo, é uma transa ruim, sabe? Na época, a obra foi a mais cara vendida pela casa de leilões Sotheby's, com preço inicial de 125 milhões de dólares, e a venda foi feita por telefone em um único lance. E aí, bom, tem outros exemplos também do valor pelo qual as obras são arrematadas, tudo isso durante a pandemia, culminando ainda
no efeito do NFT, que, na verdade, virou uma discussão que eu acho até que envelheceu um pouco mal, de 2021 para 2023, pasme, faz apenas 2 anos, mas está aqui. Bom, com propriedades multimilionárias, obras de artes raríssimas, a febre dos NFTs e até uma viagem ao espaço, 2021 foi marcado por grandes leilões. Nem mesmo a pandemia atrapalhou os super ricos de arrematar itens exclusivos para suas coleções privadas. E, bom, enfim. Magalhães Veiga chama atenção para as analogias de desempenho de macho alfa nas aquisições de obras de artes ou peças colecionáveis. No universo de leilões, a competição acirrada ou a tensão financeira tem um poderosíssimo ingrediente. As casas de leilões dizem que se conquista uma obra, comprar é um ato machista e extremamente prazeroso, admite uma pessoa que participa de leilão. Uma sensação de conquista sexual. Keith Tyson, vencedor do prêmio Turner de 2002, arremata: o leilão é contagioso, você sente a excitação do capitalismo e assume uma postura de macho poderoso. Tal como o capital se assenta como um corpo sem órgãos, fazendo parecer que tudo emana dele, quando, na verdade, ele é instância improdutiva, dependente da produção, o falo atua da mesma forma. Não é o falo que precede e justifica o ritual descrito pelo autor. Trata-se justamente do contrário. O falo só existe enquanto essas performances de virilidade são reproduzidas e tidas como naturais. Demonstrações de riqueza e ostentação visam a suplementar a impotência diante de um sistema que captura nossa capacidade de inventar outras formas de ser e estar no mundo, que não mediadas pelas relações monetárias. A performance fálica, descrita por Magalhães Veiga, não pode ser justificada por analogias ou paralelismos, pois, pensando com Deleuze e Guattari, nada tem a ver com metáfora, nem mesmo com metáfora paternalista, a constatação de que Hitler suscitava tesão nos fascistas. Não é metaforicamente que uma operação bancária ou da bolsa, um título, um cupom, uma nota de crédito dão tesão também a pessoas que não banqueiros. E o dinheiro germinador, o dinheiro que produz dinheiro. Há complexos econômicos sociais que também são verdadeiros complexos do inconsciente e que comunicam uma volúpia de alto a baixo em toda a sua hierarquia, o complexo militar industrial. E a ideologia, o édipo e o falo, nada tem o que fazer aqui, pois eles dependem disso, em vez de estarem no seu princípio. É que se trata de fluxos, de estoques, de cortes e de flutuações de fluxos. O desejo está em toda parte em que algo flui e corre, de modo que sujeitos interessados, mas também sujeitos embriagados ou adormecidos, são arrastados por ele para desfiladeiros mortais. O mercado em torno do campo das artes se tornou um coagulante das forças revolucionárias contidas nas expressões artísticas. E esse efeito não cessa de se intensificar à medida em que os limites do próprio capitalismo são esgarçados. É o caso da nova aposta dos mercados de artes, os da NFTs, que são os Non-Fungible Tokens. Trata-se de itens criptografados que não são possíveis de serem mutuamente intercambiáveis. Eu posso explicar melhor do que eu expliquei aqui, na verdade. Se alguém tiver dúvida, na verdade, eu posso explicar depois no debate. Eu vou continuar lendo. Bom, possuindo uma série única que lhe confere o status de singularidade. Os NFTs prometem revolucionar o mercado das artes, pois estendem a ubiquidade do mundo digital ao antigo modelo das casas de leilão. Ou seja, um item único, passível de ser possuído e colecionado por apenas um arrematador, mas que agora pode ser ostentado a qualquer hora e a qualquer lugar a um público que não conhece mais fronteiras e espaços temporais para fruir de uma aquisição. Não só sua aquisição é passível de ser exibida de forma irrestrita, como o próprio ato de sua compra também é objeto de exposição, à medida em que seu registro é realizado de forma pública e indeletável. Os NFTs se tornaram a intensificação de todos os problemas anteriormente descritos em torno das especulações do mundo das artes. Apresentando um vasto campo a ser explorado e disputado, a nova invenção estimula as casas de leilões a se lançarem na empreitada de construir galerias online a fim de comportar o novo formato de consumo e de produção de consumo sem limites. Era aqui mesmo. Os NFTs se tornaram... Tá, já li. Beleza. Deleuze e Guattari, em 1973, já anteviam um cenário das crises vertiginosas no qual nos embrenhamos, conscientemente ou não, em prol da manutenção do capitalismo. Assim, a descodificação dos fluxos e a desterritorialização dos sócios formam a tendência mais essencial do capitalismo. Ele não para de se aproximar de seu limite, que é o limite propriamente esquizofrênico. É com todas as suas forças que ele tende a produzir o esquizo como sujeito dos fluxos descodificados sobre o corpo sem órgãos, mais capitalista do que o capitalista e mais proletário do que o proletário. Ir sempre mais longe na tendência, a ponto do capitalismo se lançar na Lua com todos os seus fluxos. Nós, na verdade, ainda não vimos nada. Quando se diz que a esquizofrenia é nossa doença, a doença do nosso tempo, não se está dizendo apenas que a vida moderna enlouquece. Não se trata de um modo de vida, mas de um processo de produção.
E esse foi o NFT mais caro vendido, na verdade, por 69 milhões de dólares, que foi basicamente uma obra que esse artista fez durante um ano, com várias micro-obras que ele fez todo dia ao longo desse ano, e ele compilou numa imagem só. E essa imagem você pode salvar com o botão direito do seu mouse, mas isso não é o suficiente, porque o ponto é que ela é um NFT e tem um registro todo de quem comprou ela e da singularidade dessa compra e o valor pago e tudo isso, enfim, por mais que você possa ter na sua casa, ainda está registrado online que ela pertence agora a... Acho que eu não coloquei o nome. Não coloquei nome. Mas, enfim. Outro exemplo, talvez ainda mais emblemático, é do artista italiano Salvador Garral. Esse aqui, que vendeu uma obra invisível. A sua escultura imaterial, como ele chama, chamada Lo Sono, de 2020, divide opiniões. Trata-se de uma grande chacota com o mundo das artes, testando seus limites, desafiando até mesmo a lógica dos NFTs, ou uma intensificação da dobra capitalista. O artista se diz convencido que sua obra é melhor que um NFT, pois não necessita de gastos energéticos e também não pode ser reproduzida, nem salva com o botão direito do mouse. Se tal obra busca se colocar de fora desse circuito paranoico delirante para ridicularizá-lo ou se soma-se a ele, não importa. O resultado é essa operação esquizofrênica que resulta na produção dos dois efeitos simultaneamente, um dentro e fora, que, de qualquer forma, confirma apenas que, a esse respeito, ainda não vimos nada. Então, bom, aqui está a obra que ele fez. Essa é a terceira, na verdade, ele já fez 3. E agora ela está na casa de alguém. E foi vendida durante a pandemia por R$93 mil, né, o equivalente a R$93 mil. E, bom, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Annelise. Obrigada, meninas, pela mesa. Agora eu gostaria, então, de abrir aos debates. Alguém tem alguma pergunta? Isso. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria direcionar a minha pergunta para vocês três. Pela iniciativa de produções em diferentes áreas, em diferentes níveis, em diferentes registros e aspectos, quer dizer, uma multiplicidade, né? Eu fiquei aqui pensando, obviamente, no Rancière, no mestre ignorante, né? E como o Rancière utilizava esse não saber a serviço de uma produção de conhecimento mais efetiva. Então, eu queria saber assim, se vocês passaram por ele, se vocês tiveram alguma inspiração, né, a partir do mestre ignorante, e não diria o resultado, mas o processo de vocês vamos dizer assim, produziu significado para os alunos que estavam aprendendo. Quer dizer, se eles saíram dali com uma experiência de transformação, de mudança de percepção, etc. E, por fim, para Annelise, assim, extremamente interessante, né? Eu fiquei aqui lembrando também que uma crítica que é feita geralmente pela teoria crítica às obras de arte, a comercialização de obras de arte em valores exorbitantes, ela vem nessa ideia de que a gente estaria substituindo a obra de arte, ela se transformaria numa espécie de nova moeda, um novo dinheiro que ele não obedece a uma casa da moeda, ele não deflaciona, ele tem uma característica de acumulação de capital, né? Então, ela se descodifica para se colocar nesse registro da acumulação de capital pura e simplesmente. Mas eu achei muito interessante que você trouxe um outro aspecto, né? Que é o caráter desejante desse tipo de ritual capitalista,
no qual a pessoa ela sente o tesão em comprar a obra de arte, né? Quer dizer, ela tem um excedente ali, um excedente de acumulação, e ela vai exercer um gozo nessa compra de um objeto que é único, né? Esse negócio das NFTs é um troço absurdo, pelo menos eu acho, assim, completamente absurdo, né? A pessoa pagou, sei lá, foi não sei quantos $1000 num registro que é como se fosse um cartório de um troço de um gifzinho do gatinho no arco-íris, assim. Para mim isso não faz o menor sentido, mas talvez não é meu tesão, mas talvez assim seja o tesão deles, né? Tipo, é o elemento da improdução, se a gente fosse resgatar lá no Antiédipo, né? Aquela improdução que é necessária ao capital, a improdução e improdutividade necessária, né? E isso eles jogam na cara da gente. Bom, isso. Fazer um bloco, a gente já responde. Acho melhor você já responder. O microfone, esse aí. Perfeito, obrigada. Eu acho que nós três, né? Tá? Qual é o seu nome? É Adriano. Adriano, eu passei por Rancière, mas não por essa obra, não para esse tipo de trabalho. E mesmo lá para o Jade com os Gestos Mínimos e depois outros autores e autoras, e foi embrenhando nessas relações mesmo de... a educação, ela né? Ela atravessa esses processos, mas a intenção, tanto do projeto quanto desse nosso trabalho, foi mesmo nessa potência da possibilidade do aumento de sensação, né? E como isso foi sendo assim, as nossas maiores discussões como dar um start nesse processo de que essas maluquices são maluquices intensivas das relações de sensação, das relações de produção de conhecimento sensível junto com o mundo e não sobre o mundo, pelo menos da minha parte, né? Eu falando. Então, a relação com o Rancière ou outra obra que fale sobre questões educacionais não foram o meu mote de pensamento para a invenção. Essa invenção é compartilhada. Então, também é outra coisa muito interessante que, quando pensamos, mas cadê o link do Drive para as outras imagens? Porque isso começou a rodar ali, né, nesse compartilhamento de ideias e sensações. Eu, lá no cinema, foi bem interessante porque, para além da teoria e dos conceitos, a gente busca também referências outras, da literatura, da música, enfim. Então, para produzir as videocartas, a gente foi muito em Clarice Lispector, por exemplo. Clarice é a maior biografemática que a gente tem, né? Ela começa com uma questão que parece, poxa, eu conheço ela intimamente, ela é minha amiga. De repente, você não sabe se aquilo é autoficção, se é biografema, para onde que Clarice vai. Outra Clarice muito interessante que nos inspirou é a Clarice Falcão, da música contemporânea. Então, você está lá, a música é isso, eu estou na festa, ela conhece o cara, não sabe se é terça, ele fala que é quinta, aí eles vão se desentendendo, vão se desencontrando. Bom, mas eles se amam e se dão bem. Então, a gente foi para beber outras fontes, e aí sim, Rancière a gente também fala no cinema bastante, como uma imagem pensante, esse lugar do mínimo, no zoom, nos fazer ver coisas que a gente a priori não tinha pensado. Então, com certeza, é um pensamento da arte como potência e aí a arte imagética. Para nós interessou nesse momento a fotografia, por isso alguns são fotofilmes, e a imagem da cidade. Aí você usou na tua pergunta uma coisa muito interessante, que é o termo multiplicidade. E a gente divide esse termo no título do projeto, porque eles vão para a cidade também. Então, tem essa relação de como é que eu, fazendo um filme, ocupo a cidade e essa cidade me comunica algo imageticamente que eu não havia pensado. E é o próprio cotidiano dando a ver as questões do pensamento. Então, eu te diria assim que, para nós, interessa muito mais, e a transformação que você perguntou está no processo. Nós não estamos produzindo um material educativo a ser seguido, a gente está produzindo uma partilha de processos, e nessa partilha a gente acha que existe muito saber. Então, é aí que estão as camadas
que a gente pode voltar a debater, a conversar, e na mostra interna que a gente tem feito, tem ficado muito explícito isso, né? De como é legal você ver como o outro produz, como que o processo de criação do outro é diferente do meu. Enfim, essas coisas vão reverberar, acho que no encontro das 3 disciplinas, mas a ideia nossa, pelo menos no cinema, é que isso, quem quiser a gente manda, né? Tá disponível, a ideia é que a gente troque mais mesmo e que essa ideia de cinema de grupo também passe a existir nos lugares que a gente está trabalhando. Eu acho que é um dispositivo, à la Deleuze, sem fim, né? A gente pode fazer disso uma pulsão de vida, né? Biografemática. Só rapidinho, eu acho que talvez outro mestre ignorante, o Manuel de Barros, se inspire mais do que o Rancière nesse sentido, né? Nesse sentido do desver, né? Então, essa intenção de, você fala de uma mudança de percepção, mas é para o não é porque tem um lugar onde vai chegar, né? Eu acho que essa ideia do desver a forma como a gente já vê a cidade, ou como a gente já vê a educação, ou como a gente já vê o futuro, ou como a gente já vê as relações entre as pessoas que vivem no mundo. Então, é uma tentativa de apostar nisso, né? Ainda mais, enfim, eu falando a partir da educação ambiental, que é tudo muito um discurso que a gente já sabe onde vai dar, né? Então, parece que já tem muitas sabedorias aí. Então, é uma ideia, a proposta é desver, de saber, bagunçar mesmo, assim, para tentar pensar, ver de outras formas, assim. Bom, ficou uma mesa bonita de alguma forma, né? Porque ficou tipo The Light Side of Arts, The Dark Sides of Arts. Mas, expandindo seu comentário, muito obrigada. Se eu tivesse que lavar dinheiro, eu lavaria com o mercado de artes, assim. Eu posso falar que eu paguei 1 milhão nessa ecobag num leilão, e tipo assim, prova que não. Então, sim, arte como capital, e é interessante pensar esse capital não só como dinheiro, né, mas como capital de status, como capital de toda a natureza, né. Se eu tivesse que expandir esse trabalho que eu escrevi hoje, eu acho que eu ia pensar até com o Preciado, né, tipo esse caráter bem ejaculatório, masculino, e essa coisa toda, assim, esse masculino que foi entrando, que é esse status de comprar, de estar participando desse capitalismo, esse capitalismo que é pornográfico mesmo, né. Então, eu parti mesmo da sua ironia, mas, enfim, essa coisa do NFT, eu falei que eu ia explicar melhor, eu vou aproveitar esse momento para falar, assim, caso alguém não saiba e a gente esteja fazendo uma conversa meio tipo one-on-one. Por exemplo, eu tenho uma nota de R$10, eu consigo trocar minha nota de R$10 com qualquer um aqui presente, porque essa nota é um token fundível. Mas no NFT, eu não consigo trocar aquela imagem que eu mostrei, por exemplo, com nenhuma outra, porque ela é registrada com chain block, alguma blockchain. E, bom, agora aquele GIF de gatinho de arco-íris, ele é o único GIF de gatinho que tem aquele código e que participou daquela compra, e tudo isso é registrado. Eu posso ter outros GIFs de gatinho muito parecidos, que eu salvei com o meu botão direito do mouse nessa imagem, mas não aquele que tem aquele código, aquele é único. Então, é muito doido mesmo pensar o que é NFT. Tipo, aquele vídeo que era um cara chorando Free Britney, o primeiro a chorar Free Britney, ele vendeu isso por milhões de dólares. Tipo, é uma loucura. Ele é um vídeo que já circulou na internet desde 2007, não sei quantas mil vezes eu já não vi esse vídeo, e agora ele tá aí, tipo, ganhando dinheiro com isso, pelo menos, enfim, com essa chacota dele. Mas é o ponto, sabe? Se tornou realmente um lugar de lavagem de dinheiro, assim, de ostentação de capital de toda a natureza. Então, sei lá, só respondendo o seu comentário. Mais alguém? Não? Bom, então eu gostaria de agradecer, dizer que nós estamos então encerrando essa mesa, mas a programação de hoje não termina.